que você falasse a verdade. É, eu dei 2 oportunidades. Eu já sabia o que estava acontecendo por trás, e realmente, tipo assim, eh, eu amo o Nix, sempre tô conversando com ele. Eh, Contextualizando pra quem não sabe, né, ontem teve um problema em questão da distribuição, enfim. Eh, eu estava disputando com o Nix, né, ele veio no meu privado conversar comigo, falando que eu estava em primeiro, e tal, que ou se eu poderia, não querer o item, né, e ele pegar. Aí beleza, eu falei pra ele: "Não, eu tenho uma build que eu tô montando, tal, de DPS", enfim. E eu peguei, essa build. Enfim, eu pra mim já estava praticamente ok, nessa situação. Eh, eu só achei que foi, tipo, aconteceu tudo muito rápido, eu só fui jantar, não deu tempo de falar nada, e aí já tinha passado o item. Eu só queria, tipo, ouvir a verdade no sentido, tipo assim: "Ah, vamos passar por Nix porque ele foi o nosso líder, a gente gosta dele". Eu preferi ouvir isso, sabe, eu ficaria mais em paz do que foi me falado, sabe. Mas é que, Porque eu Yord, ter de verdade. não, deixa eu terminar Tudo só. bem, perdão. Sim. Eu perder por conta de no momento de euforia minha, eu postar skills de passiva, nível 4, perder por conta disso, eh, igual eu falei lá no ticket. Tudo bem, eu já tô ok com isso, tudo bem. Eu só fiquei chateado por conta disso, entendeu? Como foi tratado. E pareceu, tipo assim, não muito transparente, entendeu? Eu acho que vai ser bacana agora, porque vocês vão mudar, tal, vai ficar legal. Mas é mais por conta disso, entendeu? Eu não gostei. Uhum. Aceito as desculpas, eh, principalmente isso, achei legal da sua parte pedir nome da staff, nome da guilda, Uhum. pedir desculpa, mas, eh, enfim, a situação foi bem chata. Uhum. É que assim, eu entendo, né? De fato, novamente, mais uma vez eu peço desculpas então pelo sentimento que você ficou. No ticket que você abriu lá, nós mostramos a questão da tabela, né? Não foi, em momento algum, por mais que você ache isso, não foi por uma questão de querer favorecer o Knicks. É conforme a gente mostrou lá na tabela, a gente mostrou os prints do ticket que o Knicks abriu também em relação a isso, né? É bom só ambientar para todos que estão na reunião, né? Você ganhava do Knicks em DKP, né? Mas o Knicks estava full no nível de skills de habilidade e você tinha 7 passivas que você utiliza no nível 4, né? E o nível de maestria de arma do Knicks era 108, enquanto o seu era 100. Ou seja, o Knicks também ganhava na questão do nível de maestria de arma. E o nível das runas de vocês dois é o nível 60, vocês empatariam nesse quesito. Então o Knicks teria ganhado em 2 quesitos em relação aos seus e você ganhou no DKP. E aí é por isso que a gente vai reformular então essas questões, justamente por conta disso, porque a gente utilizou o critério objetivo que estava ali nas regras, que são o que eu falei ali Então agora há você pouco, me né? fala mais uma vez que não foi priori do Knicks. Priori, por que nós favorecemos o Knicks, É, e a gente utilizou critério objetivo, é só, né, não foi, não tem uma coisa pessoal. E é justamente isso. Então, como a gente percebeu que foi a primeira vez que deu algum tipo de problema, né? No caso de Arquiboss, na não, construção sim. de Arquiboss. A gente sempre tentou ser o mais transparente possível e deixar critérios objetivos, justamente para não ter a possibilidade de falarem que, não, o pessoal da staff utilizou um critério subjetivo para poder decidir e favorecer alguma outra pessoa da staff, alguma coisa, né? Então a gente sempre tentou deixar de forma mais objetiva, justamente para não ter problema. Ontem aconteceu esse problema. A gente está reconhecendo o erro da staff, a gente está reconhecendo o nosso erro em Uhum. relação ao que Eu queria aconteceu. também depois ouvir um pouco Sim, da staff também. sim, a gente pode até conversar depois tudo mais o restante da staff também, todo mundo. É Não, só pode ir aqui, eu queria concluir. ouvir de todo mundo, entendeu? Sim, mas é só para eu concluir a linha de raciocínio, que agora até me. Assim, nós reconhecemos o erro, né, em relação a isso, ao que aconteceu. E tanto que a solução que a gente encontrou, infelizmente os itens já foram distribuídos. A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar um tempo maior
Então, independente de quais sejam as próximas regras, a gente vai esperar um tempo maior para distribuir esses itens. Independente de, sei lá, a gente dropou no sábado, vai ter uma defesa de boss, um negócio de boss logo em seguida. Tudo bem, a pessoa que tiver prioridade ali para receber, vai receber esse item só depois, ela vai para pedra, para bandeira, só depois também com o item, tá? Então a gente vai esperar um tempo maior para não ter, para evitar qualquer tipo de problema, e a gente vai reformular as regras também. É a única coisa que eu consigo oferecer agora. Mas em relação conforme estão nas regras ali, das regras, foram critérios objetivos, né? E aí o restante da staff também, se o pessoal quiser falar também, tá aberto, né? Eu posso até falar que, assim, vou ser transparente aqui, né? Como é o ambiente para isso, a proposta da guilda aqui é essa. Está escrito na regra, está delimitando que vai definir para quem vai o item o nível de skill, os níveis de maestria de arma e o nível de runa, assim como o DKP. Do acordo com o que está escrito na regra ali, essas 4 coisas têm o mesmo peso. Então, se você ganhou no DKP é 1 ponto, se você ganhou no nível de skill é 2 pontos, se você ganhou na maestria 3 pontos, e se você ganhou no nível de runa 4 pontos. Eu concordo com essa regra? Não. Inclusive, eu fui uma das pessoas que sugeriu mudar essa regra, porque, como o próprio Médici falou, eu não acho que alguns 2, 3 níveis de maestria de diferença entre uma pessoa e outra valem, né, a questão do Arquiboss. Só que a gente não pode tomar uma decisão e entregar um item do Arquiboss para alguém porque a gente achou a regra que deveria mudar, sem ter mudado ela. Então a gente teria que mudar a regra, fazer uma reunião, avisar todo mundo que a regra mudou, como funciona a nova regra, e aí sim entregar um item de Arquiboss baseado nessa regra nova. Mesmo eu achando injusto, mesmo outras pessoas achando injustas, a regra ainda era essa no momento que dropou aquele Arquiboss. Então ele tem que seguir aquela regra. A gente reformulando a regra segunda ou terça e avisando no horário prime, já é uma regra nova. Então o Arquiboss da quarta-feira que vem, 99% de certeza já vai estar incluso numa nova regra, que com a ajuda dos membros, inclusive, vai ser uma regra muito mais justa. Não tem como a gente voltar atrás na entrega do item. Um dos erros que eu acredito que a gente assume aqui é o fato de ter feito isso um pouco rápido. A gente geralmente espera um pouquinho, mas na questão do Félix, quando a gente estava no Félix, que a gente ainda estava decidindo ainda para quem os itens, a gente deu um tempinho para esperar, mas os arquiboss que foram entregues antes do Félix, como o Espadão do Cap, por exemplo, a gente tinha como o padrão de regra nosso era olhar quem declarou interesse naquele item, no TLGM, e se todo mundo que já tinha declarado interesse naquele item já tivesse enviado as prints certinhas de acordo com o que pede na regra, todo mundo que tem interesse já enviou as prints, já demonstrou interesse de fato, não precisava mais esperar, né? Porque 4 pessoas têm interesse. As 4 seguiram a regra certinha e mandaram tudo, é só definir, né, de acordo com a regra, quem ganhou nos cálculos ali e enviar o item para a pessoa. Foi o que foi feito. Mas é mais uma coisa que a gente pode estar postergando também. Dar um tempinho a mais, dar um dia, talvez 2, para definir certinho se todo mundo enviou direitinho. Então, são mudanças nas regras que vão ser feitas depois que a gente conversar. Mas, infelizmente, essa regra já estava definida, já estava escrita quando esse Arquiboss dropou. Então, a gente só seguiu o que já estava escrito. Eu gostaria só de um espaço agora para falar com Rapidinho, vocês. Geralt, eu posso Pode só falar. colocar um ponto rapidinho. Hellfish, é que assim, quando a gente idealizou essa questão de analisar dividir em 4 categorias, como seria avaliado, a gente se baseou no sistema de uma outra guilda. E a gente a gente explicou para as pessoas, a gente confessa que a gente errou no momento de escrever a regra. Mas a gente explicou para as pessoas como é que funcionaria isso, inclusive no Macau, quando a gente trouxe essa situação para cá. Eu não sei se na época que a gente definiu que seria assim, você já estava na guilda, eu não lembro realmente qual foi a época. Mas no momento de idealizar, eu lembro exatamente que o Chase
quando a gente idealizou isso numa call lá da Steph, o Chase mostrou pra gente, porque o Chase nem era da nossa guilda, ele mostrou pra gente como era a planilha e mostrou como é que eles faziam, entendeu? E aí a gente idealizou com base naquela guilda. Eu acredito que eu tenho outras pessoas aqui que estavam na reunião quando a gente mostrou esse sistema e podem até confirmar que a gente explicou que seria essa questão de peso. O problema foi que a gente não escreveu isso na regra, não estava por escrito. Então, realmente abriu margem para esse equívoco. Tá. Pode falar, Charles. Posso me manifestar agora? Ai, gente, desculpa, só queria um cigarro nesse momento. Mas, infelizmente acabou tudo. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Enfim, o que eu quero falar aqui em nome de toda a staff pessoal, acima de tudo, desculpa, eu não sei se foi já dito, mas enfim, eu cheguei agora no palco. Acima de tudo, por favor, nos perdoem, nos desculpem pelo erro, por conta da forma que foi feito, e eu peço também desculpas diretamente ao Iort, que está aqui no palco com a gente, certo? As coisas não deveriam ter acontecido dessa forma, eu sinto muito, entendeu? Isso foi uma coisa que foi responsabilidade da staff inteira. Infelizmente, no momento de empolgação, no momento ali de análise, enfim, a gente acabou fazendo dessa forma e depois percebemos que foi da maneira mais incorreta e indevida possível, entendeu? Não deveria ter acontecido desse jeito. Então, pessoal, eu sei que todo mundo aqui tem um sentimento de família, de gostar um do outro e tudo mais. E, tipo assim, eu só espero que realmente vocês pesem essa questão, entendam que a gente assume a responsabilidade e que, assim, a gente possa continuar trabalhando juntos, jogando juntos. Todo mundo viu que a gente aqui se dá muito bem, eu pelo menos acredito nisso, né? Eu gosto de todo mundo aqui e já tive uma experiência com todos vocês e tudo mais. Ontem, Nebula, foi super legal. E assim, galera, eu realmente só peço a vocês que assim, a gente possa chegar num ponto ali de conclusão, que a gente possa chegar num acordo definitivo e sempre estar trabalhando para melhorar essas questões das nossas regras e do clima também dentro daquilo. É isso, pessoal, me perdoem, eu estava um pouco nervoso e peço, por favor, que todo mundo se acalme, possa respirar e seguir em frente em relação a isso. Sim, obrigado. Eu tô em paz, tô tranquilo. Aceito os pedidos de desculpas. Agora ficou um pouco mais claro do que foi feito anteriormente. Mas, enfim, eu espero que, conforme o que aconteceu, possa ser feito um novo modelo e que a próxima pessoa na fila não se sinta invalidada. É isso, mas. Gente, Pode falar. aham. Não, eu só acho muito importante ressaltar, galera, por favor, não, assim, não interpretem mal nenhuma situação, porque, querendo ou não, uma das pessoas também mais atingidas com tudo isso foi a Nixie, ela ficou mal de verdade, eu espero que todo mundo entenda que isso foi, mais uma vez ressaltando, galera, foi responsabilidade da staff, nós erramos, entendeu? A Nixie hoje, eu acredito que já foi dito aqui, ela não é mais líder da guilda, ela passou a ser membro, ela só participa das reuniões com a gente, mas ela não participa mais das decisões, certo? Todo mundo sabe que agora ela tá focando em outras questões, tá focando na vida pessoal dela e nas lives principalmente, né? E ela tem produzido bastante conteúdo de Throne Liberty. Então, eu só quero que vocês entendam, acima de tudo, que isso foi um erro nosso, da staff inteira. Não, tipo assim, só deixando claro, tá, essa questão, que a Nix, ela não é mais líder da guilda,
e também não participa mais das decisões, beleza? É só isso mesmo, pessoal. Obrigado mais uma vez. Pode continuar se precisar concluir, amigo. Oi, boa noite, pessoal. É o Chavasca aqui, posso trocar uma ideia rapidinho? Boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo direitinho? Sim. Sim, sim. Estão ouvindo? Boa noite, pessoal. É aquele negócio, né? Vamos aproveitar essa ocasião, né, que aconteceu. O pessoal da guilda também me convidou para ajudar o pessoal em muitas ocasiões aí. O caso do Yort, né, ele tá de bem. Aconteceu uma situação que o pessoal pediu desculpa, né? Vamos dar esse voto de confiança pro pessoal. Vamos também pegar o passado, né, entender o trabalho que foi feito pela staff, foi feito pela Nix e tudo mais. O pessoal aprendeu a lição. Vamos aproveitar aí para a gente redefinir as regras, colocar um peso, colocar uns critérios de desempate, certo? A gente está com um objetivo aí a médio e longo prazo de recrutamento, tem muita coisa para acontecer ainda, tem mais 2 Arquiboss para aparecer no jogo. A gente precisa buildar o T2, a gente precisa upar runa, tem gente que não upou runa, a gente precisa fazer nébula, a gente precisa fazer um monte de coisa. Então, assim, aconteceu um erro, vamos relevar, tem guildas, né, igual o Bom de Briga, o Casos aí, etc., que aconteceram que, sabe, a guilda deu desband. Acredito que, tipo assim, a gente tá unido até dropar um Arquiboss, porque vai acontecer isso, porque todo mundo almeja um Arquiboss. Então, vamos tentar dar esse voto de confiança. O pessoal tá aí, tem os grupos, todo mundo joga com o pessoal que gosta de jogar, a gente aqui curte um ao outro aqui. Então, assim, né, depois disso, fica o aprendizado que, de fato, mesmo pelo ser staff, mesmo pelo trabalho do Nix, né, que gastou horas do tempo dele, da nossa vida, né, gente? A gente está reunido aqui numa plateia de 30 pessoas, mais de 30, às vezes a gente reúne 40, 50, a gente dedicando o nosso tempo para a gente ter uma guilda, para a gente ter um tempo para sair da vida real um pouco, sabe? A gente joga para se distrair, fraga. A gente joga porque a gente gosta de ser competitivo, às vezes a gente não gosta de sair na rua, às vezes a nossa hora de happy hour, a nossa hora de sair dos problemas tá dentro do jogo, sabe? Acredito que não é um local para a gente estar estressando, arrumando conflito e tal. Então, assim, humanos erram, né? O pessoal erra, a gente erra, membros erram também o jeito de falar, o jeito de abrir ticket, a gente arrumou confusão, né? Então, acredito que ficou aprendizado para todo mundo, o aprendizado para a staff também, no sentido, por mais que a staff defina regras, a gente lê regra, não interpreta direito, a gente nem lê. Só que, tipo assim, vamos pensar nesse ponto que a gente abriu uma reunião em tudo transparente, sabe? O Yort veio aqui, conversou, ficou chateado, aconteceu, infelizmente, a staff se desculpou. Então, assim, vamos aproveitar, vamos tentar grindar. A gente tem runas Viva 80 chegando, a gente tem novos desafios chegando, a gente tem desafios de recrutamento chegando, guerras e tal. Nossa guilda é PVP. A gente quer se destacar novamente. A gente está num servidor que a gente tem capacidade de destacar, sabe? A gente tem potencial. A gente perdeu várias guerras, a gente ganhou várias. A gente conquistou muita coisa, a gente conquistou amizade, a gente conquistou um local confortável. Então vamos tentar a gente remediar, a gente tentar sei lá, sabe? Um aprendizado, sabe? A gente tentar melhorar cada vez mais como ser humano. Isso aqui é apenas um jogo, a vida real acontece várias coisas, todo mundo tem problema, etc. Então aqui a gente está tentando fazer desse local um ambiente confortável, né? Um ambiente que a gente se sinta bem, tá bom? Eu acho que essa é a palavrinha que eu queria deixar pro pessoal, né? O pessoal que me conhece aí, eu já tentei ajudar o pessoal nas runas e tal, e o pessoal também me convidou para ajudar a tomar algumas decisões e tal. Então, é isso, sei lá, sabe? Igual no meu caso, eu chego em casa e quero jogar o Throne Liberty. Eu gosto de cracudar, gosto de jogar, conversar com o pessoal, zoar e tal. Me tira um pouco dos problemas que a gente tem na vida e cada um remedia de um jeito. Então, assim, vamos tentar, assim, pelo menos na guilda, depende do objetivo de cada um, né? Eu não tô tentando diminuir o fato, né? O fato ocorreu,
de uma maneira que poderia ter sido melhor, poderia ter colocado peso, poderia ter colocado uma coisa mais clara, independentemente do motivo que o item foi. A gente tem um arquiboss na quarta-feira, a gente tem outro no sábado, e a gente tem boss toda semana. Vamos tentar pensar também no ponto positivo. O pessoal que ganhou os itens, Alice, Yoshi, Joselito e etc., ganhou os itens, não vai se repetir, próximas pessoas vão ganhar. A gente dropou 4 arquiboss, sabe, em uma semana, né? Um arco, 2 adagas, cara, é uma evolução. Vamos tentar pensar dessa forma também. Poxa, a guilda ficou forte, entendeu? A gente tem uma fidelidade com esse pessoal, o pessoal que ganhou os arquiboss também. Os DKP serão zerados. Abriu oportunidade para próximas pessoas. Próxima adaga é Médici, Cajado lá do Daigo, tem o Kingami, tem o Gustavinho, o Belandi, etc. Tem uma galera na frente. Então vamos indo. A gente tá evoluindo. Uma hora a gente não vai precisar de arquiboss mais, cara. Uma hora a gente não vai precisar de arquiboss, todo mundo vai lotando. Vamos lotando a guilda, vamos fazendo aliança e vida que segue. Sabe? Vida que segue. Belezinha? Era só isso que eu queria falar. Eu só queria também falar mais uma coisa. Que o Ralph até citou ali, assim, falando que se a gente ficou a entender, eu acho, né, que o Ralph entendeu, que a gente decidiu que seria para Nyx, porque a Nyx era líder da guilda. E não foi por isso. É porque, como eu te disse, a regra ela foi idealizada de um jeito, mas ela não foi escrita do mesmo jeito que foi idealizada. E abriu realmente uma margem para interpretações. A questão era, eu vou até explicar como foi que a gente idealizou. Por exemplo, se você tivesse DKP a mais que uma pessoa, você tinha um ponto na frente. Se você tivesse runa acima da pessoa, você tinha outro ponto. A somatória desses pontos. Ô, Amigo, Rímeros, tá tudo bem. Tá tudo bem. não, eu só tô explicando, porque assim, na verdade eu não sei como. Eu não estava na distribuição do arco. Mas. Eu posso falar sobre isso? E assim, rapidinho, só vou concluir o que eu tô falando e aí a Zauni vai Eu falar. posso responder isso do Helfis, mas pode terminar, amigo. Tá, eu só vou concluir. E você também falou sobre a Nyx ter falado pro Yort que o Yort estava na frente. Assim, isso na verdade só prova que a decisão não foi de uma pessoa, a decisão foi da staff e a gente errou, a gente entende que a gente errou. Em relação a tomar uma decisão de maneira tão rápida e não ter conversado bastante sobre isso, sabe? Agora pode falar, Zuni. Helfis, então, em relação ao arco, aconteceu uma coisa parecida quando dropou o segundo espadão, que todo mundo tava, tipo, falando, dropou o espadão do Cap, dropou o espadão do Cap. O que acontece é que já existia uma pessoa que tava com a prioridade máxima e a gente só, sabendo disso, a gente não precisou ter essa necessidade de fazer os cálculos, que é um caso muito raro. Isso só aconteceram 2 vezes, que foi no caso do Cap e no caso do Arco. Entendeu? Não, Squirtle, no caso do Yoshi, é porque, se eu não me engano... é verdade, no caso do Yoshi aconteceu também, desculpa, eu tinha esquecido. Gente, eu só queria falar uma coisa aqui rapidinho, só pra poder falar. Healths, a primeira coisa que eu queria dizer eu literalmente não participei de nada. Eu falei pro Yort porque eu vi que ele tinha mais DKP do que eu. Eu não sabia qual que era a regra que tava. Desde o início eu nunca fiz nada. Nada que não fosse transparente com a guild. Eu tive inúmeras chances de fazer alguma coisa errada e eu nunca fiz. Nunca fiz, sempre fui muito transparente. Sempre fui muito transparente. Eu abri o ticket como todo mundo. Eu mandei minhas mensagens como todo mundo. E eu achei que ele ia ganhar. Eu conversei com ele no privado. E eu falei pra ele, falei assim, amigo, eu acho que você vai ganhar. Você não pode deixar pra mim. Então eu não sabia da regra. Eu não participei da reunião. Eu não participei de nada. Então assim, eu só queria dizer. E vai ser minha última palavra aqui. Eu não sabia. E eu só queria pedir pra você não falar como se eu soubesse, porque eu literalmente trabalhei meses criando a guilda e criando o nome, onde eu nunca fiz nada de errado e as pessoas me conhecem por isso, pra ter que ler essas coisas, porque eu realmente nunca faria algo assim. Só queria também
falar mais uma coisa. Em relação a essa de dizer que já tinha um vencedor, é porque nessa situação a Alice já estava com runa, full maestria, tava tudo full, e ela era o top DKP da guilda. Então, independente de qualquer pessoa que fosse disputar com ela, a pessoa iria perder, porque por mais que a pessoa estivesse full em qualquer outra categoria, a pessoa iria perder no DKP, porque a Alice estava na frente de todo mundo no DKP. Então, A gente, pelo é amor uma de Deus, a questão de gente tem que lógica. lembrar do, Assim do como um é motivo mais um. principal também, Um mais um é que dois. quando estava acontecendo esse leilão do arco, lembra que todos os outros itens estavam no leilão também, por conta da ameaça que a gente estava de dar outro transfer, então a gente precisava esvaziar o baú novamente, tem todo esse detalhe, gente, desculpa, é só porque eu Uhum. estava ouvindo, esqueceram de citar esse detalhe importante Sim, que foi sim. levado em consideração desse dia dessa Mas, distribuição do... Deixa eu te tipo falar uma assim, coisa. Pode falar. Ei, pode falar, gente, tá tudo bem, gente. Não precisa brigar por isso. Tá tudo certo. Nix, eu pode ter certeza que eu sei. Eu sei a verdade. Então, enfim, eu sei a verdade. Pode ficar tranquilo, tá? Só fiquei chateado. O pessoal esperava ouvir a verdade, mas foi desculpado. Bola pra frente. E é isso. Arrumar o erro e olhar para o futuro. Tá tudo certo. E galera, não vamos perder o respeito. Tá tudo bem, igual eu falei. Vamos falar com respeito, resolver as coisas tudo bem. Eu sei que tá todo mundo estressado, todo mundo me mandando pipocando meu PV aqui. Mas, gente, tá tudo certo, já foi. E bora pro futuro. Tem mais Terrent, tem mais Galandir, tem mais item T2, tem muita coisa ainda pra acontecer, sabe? Então, podem ficar tranquilos. E mais uma vez a gente pede desculpa, George, por todo o acontecido. A gente vai reformular, como eu disse, né? Nós vamos reformular as regras da guild agora. Vai pôr em votação para conversar com todo mundo, abrir uma call de reunião novamente antes de quarta-feira, para já implementar essas novas regras, né, para o próximo Tevet. Porque se eventualmente dropar algum item do Tevet na quarta, a gente já tem essas regras ativas e aí a gente já consegue direcionar de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara com todo mundo. Mas ressalto, o nosso objetivo como staff aqui sempre foi ser o mais claro, transparente possível para todos vocês, né? Infelizmente aconteceu, né, o que aconteceu ontem, e por conta disso a gente pede desculpas, né? A gente está reconhecendo aqui que talvez a gente deveria ter, então, ter tratado de uma forma mais calma, de uma outra forma. E por conta do que aconteceu, nós mais uma vez pedimos desculpa, né, pelo que aconteceu. Uhum. E também, só para dar uma última palavra, em relação ao arco, o arco, essa questão não está em discussão, porque, como eu disse, era algo já meio que óbvio. Assim como eu disse, assim como 1 mais 1 é igual a 2. Foi uma situação que meio que não havia uma necessidade, porque a gente já tinha visto, não só sobre esse arco, mas quando aconteceu com o espadão do Cap e com o espadão do Yoshi, que eu nem lembrava na época, sinto muito Yoshi desconsiderar seu espadão, pra ele. Mas enfim, a questão é que não é toda vez que isso acontece. Em relação ao que aconteceu com o Yort e com o Nyx, é que realmente a gente não sabia se o Nyx ia ser a prioridade, se a gente não sabia se outra pessoa ia querer, e por isso, nesse caso, a gente ficou de olho nas pessoas que mostraram interesse para ver as informações e poder comparar. Não é toda vez que esse caso específico acontece. Realmente só aconteceu 3 vezes, sendo que a gente teve vários arquibosses até então. Balestras, lanças, a gente teve a espada e Cajado. escudo. A gente já teve cajado, amiga? Eu nem lembro. Dropou antes de virar DKP, né? E sempre foi muito Antes transparente. da regra do DKP, né? Isso. Entendi. Mas enfim, esses 3 casos é porque realmente foram muito específicos, mas não é algo que vai sempre acontecer, entendeu? Eu só queria explicar isso.
e acendeu um alerta de que a gente precisa reformular a regra, né? De Exatamente, DKP porque do até sobre Arquiboss. isso seria interessante, mesmo que seja uma mera formalidade, todas as pessoas que têm interesse têm o direito de mostrar seu interesse e, e vou fazer o ticket bonitinho, seguindo todas as coisas. Eu acredito que isso também é um erro nosso. Só aconteceram 3 vezes? Beleza, mas agora a gente percebe que também é algo que incomoda. Então a gente vai seguir isso dessa forma agora também. Mesmo se a gente tiver plena certeza que tal pessoa vai querer o item e possa realmente cair para essa pessoa, todo mundo vai botar lá as coisas certinho, a gente vai comparar certinho e ser o mais claro possível. Bom, podemos finalizar? Então, é isso sim, se tiver mais alguma coisa para falar. Não tem mais nada. Então, obrigado, Yort. Desculpas mais uma vez, né? E a gente vai prosseguir então com a reunião. Beleza. Tá bem? Obrigado. Tá, tranquilo. Todo mundo queria, pelo que entendi, parece que foi o primeiro episódio que teve uma reviravolta assim, mas Pelo que entendi, parece ter sido o primeiro episódio que teve uma reviravolta assim. Mas já tendo esclarecido agora a reformulação da regra e afins, acho que por hora basta o pessoal de fato dar ideias para uma distribuição de itens assim de forma justa. Mas todos precisam dar ideias. Não adianta a galera ficar falando de PV e ninguém. Então, a gente trouxe a situação, trouxe o que aconteceu, como a gente sempre fez. Quando tinha um problema na guild, uma questão que precisava ser resolvida pela guild, a gente nunca resolveu a staff lá e chegou aqui, cal, em reunião. Pessoal, a partir de agora vai ser assim. Não, a gente tentou criar uma comunidade, sempre tentou criar uma comunidade em que todo mundo tenha voz, todo mundo possa conversar. A questão de abrir a call de reunião aqui, só a staff poder falar, é mais pela questão da organização, para um não falar em cima do outro e tudo mais. Mas sempre foi uma coisa que o Nix criou isso, né, no sentido de sempre querer ouvir todo mundo, sempre buscar várias ideias, e é uma coisa que a gente mantém, é uma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Então a gente percebeu ontem deu um problema pela primeira vez em relação à questão de Arquiboss, a gente sinalizou esse problema, a gente viu que esse problema precisa ser solucionado, a gente reconheceu que há um problema, pedimos desculpas em relação a esse problema, e agora a gente vai tentar solucionar esse problema. E aí, mais uma vez, a gente precisa que vocês ajudem a gente também a solucionar esse problema, como a gente sempre fez, né? Então, abram tickets, dê ideia a respeito, e aí a gente conversa novamente terça-feira, até terça-feira, né, no caso, sobre essas novas regras, a gente monta as regras, e aí a partir de terça-feira à noite, né, já para quarta-feira, essas regras passarão a ser vigentes. Então, essas regras atuais de Arquiboss, a gente vai reformular, elas não serão mais válidas, e a gente vai reformular nesse sentido. E aí, quem tiver interesse de ideia e tal, abra um ticket lá, por gentileza, para a gente poder reformular isso certinho para ficar bom e objetivo e agradável para todo mundo também, como sempre foi, né? O ticket tem que ser no máximo até terça, porque quarta tem Tevent, né? A gente precisa Não, reformular isso. ele tá falando, eu acho que é questão da pessoa mandar regra, as informações claro. do Arquiboss, entendeu? E isso também, isso a gente vai, a partir de agora é o que eu falei mais cedo, a gente vai esperar pelo menos 24 horas para enviar o item, assim que dropado, e independente de ter bandeira, de ter pedra, né, antigamente a gente fazia dessa forma, dropou, já fazia ali os tickets, analisava, anunciava o vencedor e a gente já fazia distribuição. Então a partir de agora a gente vai mudar isso também, vai esperar um tempo a mais também para distribuir o item, deixa o item ali guardadinho no baú da guilda, e aí a gente anuncia, a gente pode até abrir uma call de reunião, tudo mais, se vocês acharem melhor, a gente anuncia daí quem são os vencedores, e depois disso envia o item, né? Então, progredindo aqui com a nossa reunião, reforço de novo, abra um ticket sobre ideias sobre, né, de reformulação. Em relação à reunião, a gente, né, continuando aqui, a Guild agora, né, a gente estava nesse meio tempo aí de transferência de server, ia transferir, não ia, ia ver se ficaria lá no Eldritch, a gente acabou vindo para cá, no Starlight, e depois teve a possibilidade de mudança também na quarta-feira novamente, que a gente estava analisando se guildas grandes estariam aqui.
ou não, se iriam para cá ou não, e a gente acabou. E aí a gente decidiu, né, nessa semana que a gente ia reduzir o horário Prime, né, deixar somente restrito ao boss das 8 e eventuais pedras ou bandeiras que a gente tivesse além dos arquibosses. Só que agora, né, já passou essa questão da semana e tudo mais, e a gente precisa voltar, então, à rotina da guild, né? Então, a gente, né, tá com a ideia de voltar à programação normal da guilda a partir da próxima semana. E aí inclui também o conteúdo de Nebula durante o horário Prime, né? A gente vai reformular, vai montar certinho a agenda no TLGM para todo mundo poder se organizar.